Boa tarde, meus queridos alunos. Veja só, a aula hoje será nesse formato. Vocês deverão assistir. Eu aqui vou fazer uma resolução de algumas questões para vocês observarem como fazer. E depois também farei uma ou duas questões do livro didático de vocês. Vou informar qual é a página. Ou seja, estarei online para dar qualquer dúvida de vocês. E vocês terão o trabalho nesse horário e resolver essa atividade. Então vamos lá. Eu tinha passado para vocês a atividade essa. E eu acredito que ela é bem facinho para vocês. Ou seja, olha, essa primeira questão ela diz lá, 8 elevado a 2 é igual a 64. Aí diz, qual é a base? Já foi trabalhado com vocês isso. Eu tenho lá essa ideia, olha, de 9 elevado a 2. Esse número que fica embaixo, ó, que ele é o maior, ó, observa, ó, maior se entende, mas não em relação à quantidade, e sim o tamanho desse. Ó. Então, esse daqui você já sabe que é a base, como já viram, e esse menorzinho que fica sobre ele, ó, chamado de expoente. E a potência será o resultado de 9 elevado a 2, ou seja, 9 vai multiplicar por ele mesmo, ou seja, a base vezes a base, duas vezes. Por que duas vezes? Porque o expoente 2. Aí vocês vão usar a tabuadinha. 9 vezes 9, 81. Com isso aqui, você já consegue responder a primeira questão. Muito fácil, ou seja, o meu resultado eu vou chamar de potência. Agora vamos lá. Essa outra, bem facinho, gente. Olha, observe. Ela diz o seguinte, olha, escreva na forma de potência. Depois dê os resultados. Primeiro vocês vão escrever na forma de potência. Qual seria a forma de potência? Observe. Eu tenho o número 5 vezes 5 vezes 5. É o exemplo que está ali, né? Aí observe, o que é que eu tenho? Multiplicação de bases iguais. Vou repetir a base. E agora observe, olha. 2, 3. O meu expoente é 3. Agora ele quer o resultado da potência. Aí você pode voltar para cá e fazer, ó. 5 vezes 5. 25 vezes 5, 125. É o que você vai, esse modelo aqui, ó, para poder resolver a segunda questão. Já a terceira questão, observa, calcula o que se pede. Ali ele fala, ó, quadrado, dobro, cubo e triplo. Ou seja, observe, eu chego para vocês e digo dobro de 3. Aí o que é que vocês vão fazer? Dobro da ideia de 2. Ou seja, 2 vezes 3, 6. Então, o dobro de 3 é 6. Com essa ideia aqui, vocês já conseguem responder a terceira questão. A quarta questão. Calcule o valor das expressões. Observe o seguinte. Como eu vou resolver expressões, eu tenho que obedecer uma ordem. Se um número estiver entre parênteses, primeiro eu devo responder quem está dentro do parênteses. Digamos, 2 mais 3 vezes 2. Observe que eu tenho uma multiplicação e tenho um parênteses. O que é que eu devo fazer? Primeiro, eu preciso saber quem está dentro do parênteses. 2 mais 3 dá 5. Vezes 2. Aí sim eu posso fazer isso. 5 vezes 2, ou 2 vezes 5 vai dar 10. Agora, eu tenho em uma ordem
3 vezes 2 mais 3. Quem eu devo responder primeiro? Sempre vai ser a multiplicação quando acontecer essa situação. Ué. Acontecer a situação, primeiro eu resolvo a multiplicação. Se tivesse a divisão, primeiro seria a divisão ou a multiplicação, que vai ocorrer primeiro. Agora, vamos lá. Aí vocês iam fazer 3 vezes 2 daria 6. 6 mais 3 vai dar 9. Agora, detalhe. Se eu me encontro uma situação que eu tenha uma potência no meio, ou seja, 3 mais 2 elevado a 2. Encontrei essa situação, devo primeiro responder a potência, ou seja, 3 vou repetir e vou responder a potência. Lembrando que é a potência, né? 2 vezes 2, olha, a base vezes a base, olha, 2 vezes, olha. Aí 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. Com isso aqui, eu acredito que já ajuda a vocês a responderem com a maior facilidade e tranquilidade essa atividade. Agora vamos a outra atividade que vocês têm que fazer. Tá aqui, ó. Essa atividade vocês devem responder utilizando o livro. O que é que eu peço a vocês? Aqueles que receberam o livro, acho que dá para contar os que não receberam, mas os que receberam o livro, abram o livro na página 18 e a atividade está na página 19. A página 18 é mais para vocês ler novamente o assunto. Esse assunto a gente já trabalhou nas videoaulas. E lá vai ser o seguinte: vocês têm atividade para responder a 17, a 18, a 19, a 20, consegue responder, a 21 e a 22. São essas questões que eu quero. Olha. Dentro desse horário, eu quero que vocês resolvam, no final da aula, enviar para mim. Tirar a foto e envia para mim. Vamos lá. O que aqui diz a primeira questão? Olha. A primeira questão diz: observe os números. Aqui está os números: menos 4, 1 sobre 3, 0,8. Aí observe que tá a barrinha. Aí eu já falei para você uma dívida periódica. Como? Eu tenho algo, olha, 0,333. Esse número 3, completamente, eu posso substituir, ou seja, copiar da qual forma? 0,3. Colocar essa barrinha sobre. Essa barrinha é a mesma coisa que dizer que o número 3 está se repetindo. Olha. Então, período. Aí, ou seja, aqui vocês têm que lembrar daquele conteúdo, ou seja, o que é número natural, já repetiu várias vezes, são todos os números positivos e os números que vocês utilizam no dia a dia de vocês, seja para contar, seja para indicar uma ordem, indicar. Exemplo, número 3 é um número natural. Se fosse mais 3, também é natural. Agora, menos 3 é um número natural? Não, né, gente? Porque é um número negativo. Naturais, olha, são valores. Então, olhando aqui, olha, vocês vão ver quem é o número natural e ia escrever aqui do lado. Olha. Aí o número inteiros é representado pelo Z. Aí vocês já sabem que aqui vai estar os números positivos e os números negativos.
E aí poderia ser ou o próprio 2, o próprio 3. Caiu essa situação, é um número inteiro, gente. É um número quebrado, lembre disso. Porque se eu tiver lá um número 1,33, isso daqui não é um número inteiro, gente. É 1 em um pedaço. Aí, número racional, já foi dito na outra aula, é representado pelo Q, certo? É um número que eu consigo escrever na forma de fração. Lembrando que a minha fração, ela jamais poderá ter um denominador igual a zero, diferente de zero. Aí vocês vão lembrar daquele conjunto que a gente estava fazendo, olha, que tem os números naturais, aí vem o conjunto e depois vem o conjunto racionais. Aí os naturais você já sabe quem é, já sabe. E os números racionais, ou seja, ele pega os números naturais inteiros e todos aqueles números que você consiga, certo? Representar numa forma de fração. Se eu coloco aqui 3, olha, é um número racional. Se eu coloco aqui, ó, menos 3, é um número racional. Se eu tenho aqui, ó, 2 sobre 2 quintos, é um número racional. Aqui tem um símbolo que é π. Π é 3,14. É algo assim, olha. É um número infinitamente uma sequência assim, praticamente certinha. Ou seja, eu não vou conseguir representar ele em forma de fração. Aí esse número que não consigo representar em forma de fração, ele recebe o número irracional. E aí vai ser outro separados. E o outro conjunto que engloba todo mundo aqui, olha, é o conjunto de números reais. Qualquer número que está aqui dentro desse conjunto é chamado de conjunto de números reais. Com isso, você já consegue responder a questão 17. A questão 18, eu preciso que pesquisem, analisem. A 19, a mesma coisa, tem que pesquisar e analisar. Vocês fazendo a leitura do livro dela. E a 18, a mesma coisa. Já a questão 21, vocês estudaram o livro, vocês vão observar que lá está falando de raiz. Aí observe que aqui ele deu algumas ideias. Olha. Raiz de 50. Raiz de 50 vai ter uma raiz certa para ele. Vai ser algo que vai ficar aproximado, vai ficar entre um valor e outro. Exemplo, se eu tivesse a raiz quadrada de 5, aí eu já sei que a raiz quadrada é 5. É um número só, né? Número fixo, tá? Mas a de 50 não vai ter. Porque se você começar a fazer isso, como 10 vezes 10 vai dar 100. Aí já não serve para ele. Se você fizer 9 vezes 9 vai dar 81. Aí já não serve para esse. Se você fizer 7 vezes 7 vai dar 49. Ó, chega próximo, mas não é. Aí se você fizer 8 vai dar 64. Ele passa. Então o número está onde? Entre 7, 9. Aliás, e 8. É um intervalo, ele está no meio desses dois aqui, a raiz quadrada. Aí para não
ficar algo assim mais complexo para a cabeça de vocês, eu só vou querer que vocês tentem chegar o mais próximo possível da raiz quadrada. Para daí eu analisar, ver o que é que vocês entendem de raiz quadrada. Ok, meus garotos? Aguardo no fim da aula a resposta. Aqueles que não conseguirem acessar no momento, eu vou aguardar até amanhã de manhã. Olha.